Muito boa noite, seja muito bem-vindo para mais um dia, talvez da maior série de lives que eu já fiz aqui no Instagram, que é o Despertar. Aqui um ambiente, 4 dias, 4 encontros, onde muitas pessoas serão transformadas, onde muitas pessoas terão a sua vida reconectada, a sua vida realmente, a partir do despertar, começará a ter um novo sentido se você estiver presente nas lives, se você estiver presente no grupo no WhatsApp. O link está na minha bio. Então você pode clicar lá depois, se você não faz parte, você pode clicar e fazer parte para ter acesso a conteúdo exclusivo, mesmo depois que o despertar acabe na quinta-feira. Ontem nós falamos especificamente sobre espiritualidade e hoje a gente vai falar sobre uma pessoa, que é o caminho onde converge todo e qualquer tipo, pensamento, ideia filosófica de espiritualidade. Eu quero desafiar você a você compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Se você sabe que tem alguém que precisa se reconectar com a sua espiritualidade, que precisa de novas perspectivas de vida, que precisa responder a questões existenciais, como é o caso de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então manda para essa pessoa, para que ela também esteja aqui. Isso nada tem a ver com o João. Eu não quero te vender nenhum curso, eu não quero te vender absolutamente nada. Eu só quero compartilhar com você um pouco do que eu vivi, para que você também desperte, assim como eu despertei. Sabe, eu sinto no meu coração que muitas pessoas serão encontradas, que muitas pessoas serão reconectadas, que essa live será enviada para as pessoas certas. Eu não quero saber de quantidade, eu não quero saber de número, eu não quero saber de muita gente presente. Eu quero os corações certos. Mais do que muitas pessoas assistindo, eu quero que as pessoas certas entrem em contato com essa mensagem, entrem em contato com esse conteúdo, para que elas também sejam transformadas e sejam encontradas. E sabe, hoje a gente vai falar não de algo, mas de alguém. Eu quero deixar claro essa diferença, porque enquanto muitas pessoas têm a sua esperança, a sua expectativa pautada em algo, eu decidi depositar a minha confiança em alguém. E esse alguém é Jesus. E hoje nós iremos falar sobre ele. Esse personagem tão paradoxal, esse homem tão paradoxal, que é Deus, mas que também foi ser humano. E por ser ser humano, por ter feito semelhante aos homens, é alguém que busca e anseia por relacionamento contigo. Ele é muito mais do que uma religião ou uma linha filosófica. Ele é muito mais do que as pessoas desenham sobre ele como um grande mestre da moral. Jesus é muito mais do que isso. E hoje eu quero te apresentar esse mesmo Jesus que eu conheci, que transformou minha vida e também pode e quer transformar a sua. Hoje vai ser um dia que Jesus vai te encontrar. Hoje vai ser um dia que, independente dos caminhos que você já tem aberto, ou dos atalhos que você abriu até hoje, independente de onde você esteja, ou em qual nível você esteja, independente de quem você seja, Jesus ele te encontra. Jesus ele te abraça e você vai perceber que não existe nenhum outro personagem mais apaixonante da história humana do que esse mesmo Jesus que eu estou te apresentando. Eu quero pedir sua licença para eu ler um livro, o livro na verdade, que traz com muitos detalhes e muitas nuances a história do ministério, do trabalho de Jesus aqui na Terra. Sabe, esse livro é a Bíblia. Eu também quero falar para você sobre esse livro. Um livro que é a própria palavra de Deus escrita, ou seja, aquele que te criou deixou para você um manual de instruções que conduz a sua vida para dias de plenitude e dias de paz. Então, dentro do que a gente chama de espiritualidade, existe um caminho. Caminho esse que eu não encontro em religiões, mas caminho esse que eu encontro em uma pessoa. E sabe, a Bíblia vai dizer assim para você e para mim, em João capítulo 1, o livro de João capítulo 1. O livro de João é um livro muito interessante. Por quê? Porque ele não economiza energia ou esforços para mostrar a divindade e a centralidade de Jesus.
Porque sim, se eu tiro Jesus da equação, não sobra Bíblia, não sobra cristianismo e não sobra tudo que a gente entende sobre espiritualidade ou caminhos religiosos. Se eu tiro Jesus da equação, não sobra mais nada. E hoje eu quero te apresentar que ele sendo o centro da história, ele sendo o centro da narrativa bíblica, também quer ser o centro da sua vida. Não é o primeiro, não é o último, é o centro. E o centro, a diferença dele para o primeiro é que o centro consegue tocar todas as outras áreas. E que todas as áreas da vida convergem no centro. Portanto, João capítulo 1 diz assim: no princípio, aquele que era a palavra ou verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a dissiparão. Esse texto é um texto muito simples, mas que se você estudar o significado profundo, você vai entender que ele quer dizer muito mais do que a gente leu. Sabe, João, ele era um cara extremamente apaixonado por Jesus. João, ele era um cara que se encontrou em Cristo, se permitiu ser encontrado por ele, e nutriu esse relacionamento mesmo durante o ministério, a morte, ressurreição e ascensão. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou e depois voltou para o céu. E João, ele desenvolveu intimidade, relacionamento com esse Jesus durante todas essas etapas. Só que existe uma coisa muito interessante, por quê? Porque nesse texto, primeiro, que ele faz uma amarração com Gênesis. E Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai dizer o seguinte para você e para mim, que no princípio criou Deus todas as coisas. Esse no princípio, essa palavra, essa expressão, tanto no hebraico quanto no grego, ela não significa o início de uma era temporal. Vai muito além disso, mas significa algo como o início de tudo. Então, antes da gente começar a marcar o calendário, antes da gente pensar em contar os dias ou os anos, já existia Deus. E Jesus estava com ele também. Esse é o contexto. E João, amarrando Gênesis com a sua escrita, ele diz o seguinte: no princípio era o verbo. E o que eu quero destacar na live de hoje é o seguinte: a palavra verbo, ela vem do grego logos. L-O-G-O-S. E a palavra logos, meus queridos, a palavra logos, ela tem um significado muito importante. Porque, primeiramente, Heráclito, um grande filósofo grego, ele criou esse termo para que, ao filosofar ou ao desenvolver as suas ideias, ao desenvolver aquilo que ele tinha como filosofia, ele criou essa palavra no intuito de se referir a algo que regia o universo. Então vamos lá. Heráclito cria um termo no grego chamado logos para se referir ao que no entendimento dele e também compartilhado com outros grandes filósofos gregos seria o centro do universo. Beleza? Tudo bem até aqui? Se está fazendo sentido para você, se você está entendendo, deixa um foguinho aí nos comentários. Só para eu entender que você está comigo. Para eu perceber que eu não estou falando aqui com a parede. Então coloca aí um foguinho se está fazendo sentido, se você está entendendo até aqui, se está ficando claro. E principalmente se você quer conhecer esse Jesus de forma mais profunda, deixe o seu foguinho aí no comentário, enquanto eu vou continuando aqui a falar. Então olha só, ele criou esse termo, logos. No princípio, aí vem João e ele escreve que no princípio era logos. João, ele está nessa escrita falando o seguinte, que na verdade ele está quebrando no meio, ou dando uma nova perspectiva para todos os filósofos que se utilizavam da palavra logos para se referir a algo que regia o universo. E outros filósofos, Sócrates também, entre muitos outros, se utilizaram desse termo de diferentes formas, mas representando basicamente a mesma coisa, algo que no entendimento deles regia o universo. E João vem dizer o seguinte: olha, não é que a sua perspectiva esteja errada, mas ela está incompleta. E ele escreve que no princípio era logos, ou seja, ele está dizendo para você e para mim que aquilo que rege o universo não é algo, mas é alguém. O centro de tudo, onde se converge toda a história, não é algo que as pessoas imaginam, mas é alguém. E no verso 14 desse mesmo capítulo,
João vai dizer o seguinte: e ele habitou entre nós. O verbo, o logos, aquilo que rege o universo, ou o alguém que rege o universo, em que nele se convergem todas as ideias, todas as coisas e todos os caminhos. Ele escreve o seguinte: e ele habitou entre nós. E dentre as várias traduções do grego, a melhor tradução seria tabernaculou entre nós, ou montou tenda entre nós. No período de Moisés, a gente vai entrar um pouquinho não, a gente vai entrar bastante hoje na história bíblica, para você perceber o quanto que Jesus é o centro da narrativa bíblica, e ele sendo o centro da narrativa bíblica, o centro da história humana, não havendo ninguém como ele quer ser o centro da sua vida também. É isso que eu quero que você entenda. O despertar vai muito além de um evento online. O despertar é realmente um acordar para uma realidade que está diante dos seus olhos e você não está com os olhos abertos para enxergar. E você continua procurando outros caminhos, outras filosofias ou outros atalhos emocionais, seja no sexo, nas bebidas ou nas drogas, vícios de jogos ou qualquer outra coisa, que não seja Jesus, porque você tenta escapar da sua realidade. Essa é a grande verdade. Você não suporta a sua realidade, e por não suportar a sua realidade, você fica buscando outros caminhos. Só que a plenitude, a resiliência, a paz completa, ela só existe em alguém. Na verdade, a paz não é a ausência de algo, mas a presença de alguém. Anota isso. Paz não é presença de algo, não é ausência de algo, mas é a presença de alguém. A presença de alguém. E João escreve que esse verbo, esse logos, se fez carne e tabernaculou, montou tenda entre nós. Se eu for lá para o tempo de Moisés, vocês observam que era muito difícil, era muito estreita a relação do homem para com Deus. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ainda. E Jesus veio, morre no seu lugar e fornece acesso direto ao Pai por conta da sua morte. Só que Jesus não tinha vindo ainda cumprir a sua missão. Então eles tinham que montar toda uma estrutura, um átrio externo, e dentro dessa estrutura tinham algumas câmeras mais internas, que era o que a gente chama de tabernáculo ou santuário. E dentro do santuário, numa camada bem mais interna, existia um elemento chamado Arca da Aliança, que era realmente um objeto de madeira, de acácia e revestida de ouro. E isso era a representação máxima da presença de Deus. E não eram todos que podiam entrar em contato ou chegar perto dessa arca. Uma vez por ano, olha isso, uma vez por ano, aqueles que eram chamados os sacerdotes, que era uma linhagem, você não podia se tornar, você só podia ser sacerdote se você nascesse daquela linhagem. Ele entrava naquele lugar e intercedia por todos os pecados ou por todos os erros do povo, uma vez por ano. Existia ele sacrificava durante os outros dias, mas existia um dia no ano que era especial, que era o dia da expiação. Sendo assim, você pode observar como que era muito mais difícil o nosso acesso ao coração de Deus. Só que o João descreve assim, olha, aquilo que antes era uma estrutura, aquilo que antes era restrito apenas a algumas pessoas, agora se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, o tabernáculo se fez homem, o que seria o nosso acesso ao Pai agora se fez homem, e por causa desse homem eu e você temos acesso ao Pai. É isso que o João está escrevendo para você e para mim. Eu estou usando um texto bíblico para que você entenda que Jesus é o centro da história da humanidade, é o centro da narrativa bíblica e também quer ser o centro da sua vida. Isso vai muito além de qualquer outra religião. Porque Jesus ele não te chama para uma religião, mas ele te chama para uma relação. Porque esse mesmo Jesus ele abriu mão da sua glória, sendo rei lá em cima, veio aqui até essa terra, pisou os seus pés na areia deste mundo, foi açoitado, foi cuspido, foi moído por causa dos meus erros e por causa dos seus erros também. Portanto, tudo aquilo que nós temos de esperança se converge em alguém. Tudo aquilo que nós entendemos como paz se converge em alguém e não em algo. Portanto, se você está buscando ainda algo para tentar atingir um nível de felicidade ou plenitude, irmão, eu sinto em dizer que você nunca vai encontrar. Você pode encontrar alívios momentâneos, agora paz perfeita, paz completa, plenitude você só encontra em alguém. E esse alguém é Jesus. Nenhum outro. A partir de uma relação,
E nenhum, desculpa, mas nenhum outro caminho de religiosidade. Você, estudando outras religiões, você observa muitas coisas interessantes. Se você observar a contribuição de Buda, de Siddhartha Gautama, o próprio Maomé, para o que a gente entende hoje como uma religião, eles tiveram contribuições. Agora, nenhuma dessas histórias você vê Deus se aproximando do homem, agora quando se trata de Jesus. Você observa que nunca será por aquilo que você faz, mas por quem Ele é. Ele te encontra hoje, Ele te busca hoje, não pelo que você faz. E você não é definido pela sua atividade, porque quando eu não desenvolvo relacionamento com Jesus, a minha identidade fica corrompida. E então eu começo a achar que a minha identidade se baseia na minha atividade, naquilo que eu faço. E se eu não consigo, vai ter dias, irmão, que você não vai manter alta performance, tá? E se essa performance ela é afetada, logo, automaticamente a minha identidade ela é afetada. Por quê? Porque aquilo que eu entendo como a minha identidade foi afetado. Só que a sua identidade não está naquilo que você faz, mas está em quem Ele é. E quanto mais você se relaciona com quem Ele é, com Ele, quanto mais você desenvolve relacionamento, amizade, vínculo com Ele, mais você se torna convicto de quem Ele é e de quem você é nele. Consequentemente, não é a sua atividade que vai te definir. Consequentemente, não são os rótulos que vão te definir. Consequentemente, não são os traumas que vão te definir. Consequentemente, a sua identidade se firma em quem Ele é. Sabe, o despertar é sobre isso. É basicamente sobre isso. Sobre quem Ele é. E eu sou apenas um canal para apontar para Ele. Um canal que não busca visualizações em si. Trabalha para isso, para alcançar mais pessoas, mas não é o número de pessoas presentes nessa live que é o que faz meu coração queimar. O que faz meu coração queimar é Ele. E Ele está direcionando as pessoas certas para esse encontro. Portanto, se você está aqui neste momento me assistindo, tenha certeza que a sua vida foi conduzida de forma sobrenatural para que você perceba o tamanho desse alguém por você. Alguém que não te define pelo trauma, alguém que não te define pela atividade. É alguém que te ama por uma relação não pautada no que você faz, mas no que Ele já fez. A partir daí o meu comportamento começa a ser moldado. Não pelo que as outras pessoas falam, mas por quem Ele é. A minha ação se origina nele. Ou seja, a minha ação não tem mais intenções egoístas. Porque se eu sou melhor naquilo que eu faço, é para abençoar outras pessoas. Se eu sou melhor naquilo que eu... Se eu desenvolvo a minha habilidade a tal ponto de ser um especialista, é por causa dele. É para honrar o nome dele. E não por ambições egoístas, porque tem muita gente dentro das igrejas fazendo e realizando boas obras, mas com intenção egoísta. Na intenção de receber aplausos. Por isso que eu falo tanto contra a religião. Porque... Perdão, me engasguei. Porque a religião, ela fala daquilo que você pode fazer para tentar se aproximar ou arrancar coisas de Deus. Mas a relação madura com esse Jesus não se baseia naquilo que você faz, mas naquilo que Ele fez. E o que Ele fez motiva você a ter a ação com a intenção correta. Ele não te define pelo trauma, nem pela sua ação. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que eu tanto falo, esse é o Jesus que eu tanto apresento. E eu tenho certeza que a sua transformação está baseada no meu apresentar. E o meu apresentar faz com que você se relacione com Ele. E o seu relacionar com Ele vai te transformar, amigo. Muitas vezes vai doer, você vai ter que abrir mão do seu próprio ego. De crenças fundamentais que você tem, mas que te fazem mal. Você vai ressignificar os seus traumas. Mas você vai entender de uma vez por todas que esse Jesus, Ele é diferente de todos os outros caminhos que você tentou. Se você está afundado na droga, se você está afundado na bebida, se você está afundado na imoralidade, no sexo, há tantos e tantos anos, cara, Jesus é a cura para tudo isso. Jesus, Ele é a saída para tudo isso. E Jesus, Ele te convida não apenas a um alívio, uma experiência emocional, mas Ele te convida para uma vida de relação. E nessa relação você é transformado. Nessa relação você é mudado. Nessa relação você é quebrado.
Sim, porque se te apresentam o evangelho fácil, desculpa, mentiram para você. Mas nessa relação você é quebrado a tal ponto que tudo que tem de você deixa de existir e tudo que tem dele, da natureza dele, começa a fluir dentro de você. De dentro para fora, a tal ponto que isso reverbera e transborda sobre outras pessoas. E consequentemente, não pela minha ação, não pela minha capacidade, mas por ele, outras pessoas manifestam o desejo de conhecer Jesus. Esse mesmo Jesus, ele entregou, cara, eu não canso de dizer isso, mas ele entregou a vida dele, cara. Ele sendo um rei, se fez servo, se fez homem, foi humilhado, cuspiram na cara dele. Morreu o pior tipo de morte da época, que era a morte na cruz, que era dada aos piores criminosos. Mas até a cruz ele ressignificou. E hoje você olha para a cruz, você não precisa ser envergonhado. Você olha para a cruz e você não precisa sentir medo. Você não precisa sentir culpa, você precisa sentir esperança. Porque sim, existiu uma cruz, mas também existe um trono lá em cima, onde ele ocupa. E porque ele vive hoje, você pode crer no amanhã. No amanhã muito melhor, numa outra perspectiva de vida. E você já pode começar a viver uma atmosfera do reino, hoje, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Uma atmosfera do reino. Jesus é muito mais do que uma religião, Jesus é muito mais do que um miticismo subjetivo ou uma experiência emocional. Ele é uma pessoa e ele sendo uma pessoa, ele quer desenvolver relação contigo e é na relação que a sua vida é transformada. Não é um curso de 7 dias, não é 21 dias para o sucesso. Não tem nada a ver com isso. Mas é uma vida de caminhada com ele. E quanto mais eu caminho com ele, mais eu quero conhecê-lo. E quanto mais eu quero conhecê-lo, mais eu me apaixono por ele. E quanto mais eu me apaixono por ele, mais eu quero fazer conhecido o nome dele. Isso vai além de qualquer caminho religioso. Sabe, a gente vai finalizar mais uma live. Amanhã vai ser mais poderoso e mais extraordinário do que hoje já foi. Mas se você está se sentindo tocado por esses poucos minutos que você abriu essa live, e entrou em contato com essa mensagem de alguém que mandou para você, ou se você caiu aqui por acaso, entenda que a sua vida foi conduzida de forma tão sobrenatural para que você estivesse aqui, porque Ele quer te encontrar. Não é naquilo que você faz, é em quem Ele é. Ele quer te encontrar hoje. Ele quer te abraçar hoje. Ele quer quebrar os seus argumentos hoje. Ele quer quebrar a tua mentalidade vazia e infrutífera hoje. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida, então do jeito que você está. Você tem total liberdade para colocar a mão no seu coração. Você tem total liberdade para fechar os seus olhos. Você tem total liberdade para derramar lágrimas se for preciso, mas não permita que esse momento passe, porque a única coisa que você tem é o agora. Senhor Jesus, muitos corações aqui, Pai, estão se reconectando com o Senhor ou se conectando pela primeira vez. Eles não sabem muitas vezes como orar, muitas vezes não sabem nem por onde começar, mas eles estão dispostos a uma relação contigo, a uma entrega total, porque assim como o Senhor entregou tudo naquela cruz, Pai, eles também estão dispostos e nós estamos dispostos a entregar tudo que nós somos e tudo que nós temos em Tuas mãos para que o Senhor nos molde. Muito mais do que qualquer religião, igreja ou denominação, o Senhor nos chama para uma relação e queremos viver a plenitude dessa relação a partir de hoje. Muitos estão sendo despertados para algo maior. Muitos estão sendo despertados para algo melhor. Portanto, Pai, faça com que todos os outros caminhos comparados ao Senhor sejam inóculos. Não tenham valor nenhum, porque nada mais satisfaz a nossa alma do que a Tua presença. Nada mais satisfaz a nossa alma do que a Tua presença. Nada mais consegue transformar a nossa vida de dentro para fora de forma total e definitiva como a Tua presença. Nada mais concede cura instantânea, física, emocional, espiritual, como o Teu nome, Pai. Nenhum outro guru religioso foi capaz de entregar a sua própria vida em função de pessoas que iriam até o rejeitar, queriam até o esquecer. O Senhor avançou até aquela cruz por cada um de nós.
E o Senhor hoje nos escolhe para sermos chamados filhos de Deus. Comparado a tudo que o Senhor já fez, Pai, a única coisa que nos resta é corresponder. Hoje queremos corresponder ao Teu chamado, corresponder ao Teu amor por nós. Eu declaro em Teu nome muitos vícios sendo quebrados, muitas famílias sendo restauradas. Em Teu nome declaro cura física acontecendo. Se alguém tinha algum tipo de dor nas costas, algum tipo de problema nas costas, que só a cirurgia resolveria, o Senhor vai tocar a mão nesse momento, para que a pessoa conheça o Teu poder e o Teu amor, e não volte atrás. Existem pessoas precisando de cura emocional, cura dos traumas, e o Senhor está se ressignificando tudo isso neste momento, para que conheçam o Teu poder. Obrigado, Pai, por nos conceder tanta misericórdia, tanta bondade. E o que nos resta hoje é viver uma vida ao Seu lado, de entrega, de abnegação, de renúncia, mas de plenitude, porque encontramos o significado, entendemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Em Teu nome que pedimos. Amém. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha sido alcançado. Permaneça nessa atmosfera. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, para mais uma live poderosa. Clica no link na bio para você não perder nenhum tipo de conteúdo extra. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima live.